Gerson Vilas Boas é um importante quadro da velha geração de líderes evangélicos de Sergipe. Forma, ao lado de pastores que já não mais exercem a atividade, como Neemias de Araújo Carvalho, da Igreja Presbiteriana, Jabes Nogueira, da Primeira Igreja Batista de Aracaju, o pastor Virgínio, da Assembleia de Deus, e outras tantas lideranças relevantes do mundo evangélico. O pastor Gerson Vilas Boas vem de uma tradição na qual todos os ministros evangélicos se formavam em seminários de nível superior, onde se aprofundavam nos estudos de teologia e filosofia. Defensor intransigente dos fundamentos da sua fé, Gerson Vilas Boas, contudo, foi um dos primeiros líderes evangélicos de Sergipe a compreender a importância do ecumenismo e se postar ao lado de líderes católicos como Dom Luciano Duarte, Dom José Palmeira Lessa, dentre outros, para celebrar atos que reunia cristãos de diferentes igrejas e confissões. Neste vídeo de memória, Gerson Vilas Boas nos conta a sua infância no estado da Bahia, destacando a sua vida na cidade de Laje e na cidade de Ibicuí. Vamos acompanhar este primeiro vídeo de memórias do pastor Gerson Vilas Boas. Gerson Vilas Boas. Eu nasci numa fazenda chamada Cajazeiras, no município de Laje, no estado da Bahia. 1º de novembro de 1934. De meu pai, Manuel Marcelino Vilas Boas. De minha mãe, Rosa Peixoto Vilas Boas. O meu avô se chamasse Francisco Peixoto. É um deles, por parte de minha mãe. E a esposa, a minha avó, chamava-se Júlia Peixoto. É dela, Rosa Vilas Boas. Era Manuel Vilas Boas. Quais os lugares eu não lhe posso dizer. Vieram de lugares diferentes, não de Laje. Mas chegaram a Laje, se posicionaram como fazendeiros, como criadores de gado e de áreas de roças. A minha avó, por parte de mãe, ela é originária da Itália, Júlia. E meu pai meu avô, Francisco, era originário de Portugal. Agora, minha avó, por parte de pai, Rosa, era originária da região de Laje, a mesma coisa dos esposos. Nós somos 8 irmãos. Morreram 4, ainda bem criança, e ficamos eu e mais 3 irmãs. Agora só temos 2 irmãs. Dos quatro que ficaram, sou eu. Era Nalva que faleceu, veio Nalva. Depois veio Dalva, veio Júlia. Lembro? Onde eu nasci e fui criado, era uma casa simples de fazenda de chão batido. E o quarto em que eu nasci não tinha janela. Mas era uma casa grande, relativamente confortável, e era a casa da fazenda de minha avó por parte de pai. E a fazenda de meu avô, eu conheci onde eles moravam. Mas quando eu
Eu não os conheci pessoalmente assim, mas era uma casa grande. E onde eu fui criado, mais em Laje mesmo, era uma casa modesta, simples, mas no centro da cidade. Era uma casa comum, simples, posicionada numa rua principal, mas havia casas muito melhores do que a nossa. E a sala tinha 3 quartos, sala de jantar, cozinha e o quintal, como se chamava. Éramos nós, a família, eu, meu pai, minha mãe e minhas 3 irmãs. Aliás, eu posso até acrescentar, se você quiser, o nome dos meus irmãos. O mais velho, que era mais velho do que eu, que morreu logo, chama-se Dalso. E as outras eram menores. Nós não tínhamos essa responsabilidade, mas a gente ajudava como criança no que pudesse. Meu pai era um homem público, muito popular, mas ele sempre marcou pela sua fidelidade nas coisas que fazia do ponto de vista da sua honestidade. A minha mãe era primorosa em todas as direções, uma beleza de se conhecer. A cidade de Laje é uma cidade tão importante que só tinha uma rua. E outra era assim, filetes que saíam assim de ruas, mas na realidade só tinha uma rua do Penedo ao Calabar. Meu pai era um pequeno fazendeiro e ele tinha uma atividade política com a prefeitura. Ele, por umas 2 vezes, exerceu assim como uma pessoa que representava nas atividades práticas a linha do prefeito. Como criança ainda, eu me lembro que a gente acordava uma média de umas 6 horas. E assim, por umas 9 horas eu já começava a querer dormir. Aí nós comíamos, em geral, o pão que se comprava na padaria do seu Juvencio, que era logo pertinho, e com café e banana ou outra coisa que quisesse comprar para crescer. Todos sentavam, menos minha mãe, que ficava botando as coisas, mas todos sentávamos e ele dava uma preleção de manhã, e assim era o hábito dele, até hoje eu me lembro, muito boa, mas antes da gente começar, abria a Bíblia e começava a dar uma palavra. O almoço era tudo simples, era o feijão, o arroz, a carne, de vez em quando uma galinha, e aí ia. À noite a gente comia mais a empinha, né? Comia assim o pão, essas coisas. Os 2, pelo pai. Não era duro, mas ele era decidido. A personalidade do meu pai, um homem muitíssimo inteligente, de boa, aparência média boa, muito boa, alto, magro, de conhecimento de básicos do 1º grau, assim, só, mas ele era um versátil para entrar em qualquer meio e participar. Minha mãe era a doçura de ser mulher, de ser mãe, de ser carinhosa e também de algumas coisas decidir muito importantes na minha vida. As minhas irmãs nasceram quando eu já era para elas grande, né? Porque tinha 7, 8 anos, 9, depois 12 anos, quando eu comecei a trabalhar no comércio, e elas eram ainda crianças que foram crescendo e iam para a escola, como também eu fui, para tentar fazer até a quinta série. Pessoas da nossa família, especialmente da minha mãe,
vinha sempre lá para casa, especialmente que morava nas fazendas, etc. Mas também nós tínhamos muita facilidade, porque lá a gente não tinha outra coisa senão aquela rua, sabe? E a gente não tinha carro ali, não tinha nada, não tinha o receio. Então íamos lá para o fim da cidade, onde morava no sítio minha avó, e a gente tinha um bom relacionamento aí com ela, e que veio morar na cidade depois, e com a minha tia, com certeza. Meu pai não tinha um know-how assim superior, mas eu me lembro que ele fazia questão, dentro das suas limitações de um homem pobre, mas que falava e fazia todo o possível para que os filhos se formassem. Mesmo chegando, não, aliás, chegou somente a mim, porque eu fui para Recife, me formei como pastor, e depois de outros cursos que eu fiz, ele teve a oportunidade de enxergar por uma parte. Da escola, uma família ilustre, ficou muito pobre numa outra cidade e veio morar em Laje. E ela era professora, Dona Olivia. E ela, para sobreviver também, era professora, ela formou uma escola. Então eram 2 banquinhos simples, assim, e que minha mãe tinha me informado que eu ia estudar. Então eu fui lá, eu me lembro da professora Zila, era uma auxiliar dela, e do que eu via, e aí eu não me lembro, mas me lembro a meu primeiro dia que eu fui àquela escola. Talvez uns 6, 7 anos. Era na casa da professora, que era assim, e ela mesmo separou uma sala e começou a escola. Olivia Araújo. Foi ela com a Zila que me tentou alfabetizar. Eu ia com muita dificuldade, mas lá é que eu comecei os primeiros ensinamentos didáticos. Dessa escola é esse primeiro momento que eu estive lá, que até hoje eu guardo como uma lembrança da minha história e da história dessa escola. Não me lembro com exatidão, mas com certeza não foi muito tempo. Essa mesma professora certamente surgiram outros alunos e ela resolveu abrir um educandário. E nós fomos para esse educandário, onde eu fiz até a 4ª ou 5ª série. Educandário Batista, era de lá de Laje. Funcionava, não era da igreja, mas funcionava na dependência atrás da igreja. Mais tarde, surgiu realmente a filha, Rosilva, que também dava aula de matemática, etc. E Valdete, que era uma pessoa que era criada também da professora, uma pessoa muito distinta, que dava algumas aulas. Mas as aulas mais que nós tomamos foram de Dona Olívia, do pastor Natanael Dantas. Foram os 2 professores assim mais objetivos que nos tentou ensinar português. E algum do 3º e 4º ano, Natanael Dantas, e que até me batizou, era o pastor da igreja, ganhava alguma coisa para isso, né? E ele foi, assim, era um versátil, mas eu não entendia muita linguagem que ele usava, mas deu para levar. Para lhe ser sincero, eu estudava porque tinha que estudar, mas eu gostava muito, era quando eu com os colegas, a gente juntávamos para fazer a leitura de um texto assim, que era uma aventura. Aí eu me lembro disso com muita lembrança e saudade. A leitura com outros colegas. Ficou
um colega que chegou depois, era filho de uma professora e era mais preparado do que a gente. Ele que fazia a leitura dessas aventuras, né, livrescas, e chamasse Roberval. Eu não fui estudar, aí não havia outro lugar. Aí eu fui trabalhar em uma loja. A posteriori, a família mudou para um outro lugar, foi para Ibicuí, é uma cidade naquela região de Poções, de Jequié, ali para cima, sabe? E dentro das matas. E eu fui estudar, mas eu não tinha, mas não havia na cidade que eu fui morar e trabalhar, eu trabalhava numa loja, lá na cidade de origem, eu trabalhei numa loja. E era muito versátil, porque ganhava um percentual, aí me esforçava muito para ganhar dinheiro, né? E me tornei até mais ou menos conhecido, até uns 12 anos. E eu fui morar lá em Bicuí, mas não havia lugar para eu trabalhar na cidade. Meu pai não queria que eu ficasse na fazenda, porque queria que eu estudasse, mas não tinha como estudar. Eu tinha escola até a 5ª série, que eu fiz. Agora, lá, aí não tinha 2º grau naquele tempo, e eu queria estudar. Então, de onde eu fui trabalhar numa loja que ficava numa fazenda, mais ou menos 3, 4 quilômetros da cidade. Mas o povo saía da cidade para comprar lá, porque ele vendia mais barato que o povo da cidade, Antônio Moura. E só havia eu. Então eu tinha que trabalhar mesmo. Eu acordava 6 horas, tinha que varrer a loja, vasculhar, para que, às vezes, 6 horas, às vezes eu abria a loja, eu morava assim no fundo da loja, uma sala lá, e porque eu quis vir morar lá para ficar à vontade para ir para a igreja, tudo isso, as coisas, tudo, eu ia a pé para a igreja. Aí muitas vezes eu via aqueles homens, mulheres da roça, vinham de madrugada, chegavam logo para ser atendidos. Eu fiquei de 3 a 4 anos lá nessa loja. Uns 3 para 4 anos nessa loja, né? E trabalhar de domingo a domingo. E de 6 a 6 da noite. Mas para mim, ele me pagava relativamente bem. Normal, não tinha problema. Mas eu estava muito dentro também. Inicialmente tivemos assim, talvez não pudesse nem ficar, mas depois resolvi me envolver mesmo. Assim, eu passei lá, então não tinha, eu ia para a igreja só aos domingos, de noite, que era o direito que eu tinha. Mas queria estudar, mas na cidade não achava um lugar para eu poder ficar mais perto da igreja, para dar mais assistência à igreja. Mas eu tinha muita vontade de estudar. Jaguarara, que eu ia falar, era no fim do mundo para mim. Muito mais do que hoje, só se for para a Lua, que é mais distante. Era muito longe, mas eu orava muito, pedia a Deus, mas não tinha porta. Até que, uma ocasião, meu tio, um dos meus tios, era um homem, da família era mais rico, e ele foi ser deputado, e ele conseguiu uma bolsa bem secundária, bem simples, mas conseguiu e mandou avisar por terceiros que eu tinha. Era bastante. Aí eu fui lá, eu falei lá com o Antônio Moura, que tinha recebido
essa doação, assim, doação para ir fazer estudar, não mais nada. Mas era para ir por minha conta e tudo. Bem, mas eu tinha um pouco de dinheiro que guardava da mensalidade. E então ele se aborreceu muito, mas terminou se acalmando e eu naquela mesma tarde eu saí, 17 anos talvez. Aí eu fui passando na casa do meu pai, tudo isso, e depois morava lá em Tororó, era uma cidadezinha também da Bahia, e perto da Petinga. Aí eu fui